Olá, eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Estou aqui hoje para trabalhar com vocês a análise do edital da Aeronáutica 2019. Então a gente tem aí um concurso super quente, aberto, ainda com as inscrições sendo possíveis de serem feitas, para o cargo de oficiais de apoio da aeronáutica, especificamente para o cargo aí de psicólogo. Então, inicialmente, vão as informações básicas aí que estão constando do edital. A organizadora desse concurso, ela é uma organizadora própria, né, que é o DEPENS, o Departamento de Ensino da Aeronáutica, e os demais órgãos de comando da aeronáutica, que tem o envolvimento com as atividades de admissão e de seleção. Existe uma vaga para psicólogo. A remuneração, a gente tem aí o que eles chamam de soldo, né, em relação ao militar, que é o salário bruto, de R$ 9.922,50. Isso porque o psicólogo que entra, ele entra com o cargo já de primeiro tenente, então é uma remuneração bastante positiva aí para motivar os candidatos a participarem do concurso. As inscrições, então, se encerram agora no dia 28 de fevereiro de 2018 e é importante ressaltar que é até às 15 horas, tá? Esse é o limite que está constando no edital e o valor da inscrição de R$ 130. Pré-requisitos, o que a gente tem aí de importante principal para vocês é a questão da idade, né? O candidato ele precisa possuir no máximo 32 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2019, né? Uma vez que o início do trabalho é para o ano de 2019. E aí as etapas que constam desse processo seletivo da aeronáutica. Primeira etapa, provas escritas, que a gente vai ver aí mais à frente, mais detalhadamente. Segunda etapa, inspeção de saúde. Terceira etapa, exame de aptidão psicológica, né? E aí o candidato ele vai ser avaliado nas áreas de personalidade e interesse, conforme o padrão seletivo estabelecido para a função que vai exercer. A etapa ainda de avaliação de condicionamento físico, que vai constar de flexão abdominal e corrida, e ainda uma última etapa de validação documental. E aí, então, especificamente em relação às provas escritas, elas vão acontecer no mesmo dia, pela manhã, com a duração de 4 horas e 20 minutos. E entre elas a gente vai ter língua portuguesa, conhecimentos especializados e redação. E aí, importante, língua portuguesa, tanto vai constar a parte gramatical quanto a parte de interpretação de textos. Conhecimentos especializados, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Aqui só é importante a gente fazer essa referência que ele terá peso 2 em relação às outras duas provas. E a redação, ela vai constar de uma elaboração de um texto manuscrito, dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre assunto de atualidade e terá como propósito verificar o conhecimento do tema proposto e a capacidade de expressão na modalidade escrita da língua portuguesa formal, e essa redação tem que ter aí um máximo de 20 linhas. E aí a gente começa então com as nossas orientações e dicas, né? De que forma o estudo dirigido vai estar podendo ajudar vocês nesse caminho, nesse estudo, nesse processo aí de preparação para uma dessas vagas do concurso da aeronáutica. Então, a primeira orientação que a gente dá é que o candidato deve fazer uma leitura detalhada do edital. Então, do início ao fim. Por quê? Porque é um edital extenso, ele demanda uma parte documental muito grande, então, mesmo que não seja a primeira etapa do processo, é importante que o candidato já esteja ali percebendo se ele está com a documentação exigida atual em mãos, porque senão ele pode ter um tempo aí maior para providenciar essa documentação. Em relação às próprias etapas, né, em relação aos exames, condicionamento físico, isso é uma coisa importante. Quando a gente pensa aí num concurso da área militar e está colocado em edital, então não tem recurso para isso. Então, se você está aí há um tempo, né, sem se mexer, sem se movimentar, é importante que comece, né, a fazer uma caminhada, fazer uma flexão abdominal. Vai ser até bom que na hora dos seus estudos você vai dar uma desestressada, porque olha, é muito desagradável. Eu tenho assim
uma fala pessoal de uma amiga que é médica, cardiologista pediátrica, que ela entrou entre as primeiras colocadas da prova escrita e ela foi reprovada no exame físico, porque ela fez a flexão errada. E aí, assim, ela não entrou no concurso, não tem recurso, tá claro no edital, né? Vocês lendo, vocês vão perceber. Então, assim, é importantíssimo que o primeiro passo seja esse, a leitura detalhada do edital. Segunda dica, atenção à totalidade da prova, né? A gente viu que a gente tem aí 3 provas escritas, português, redação e conteúdo específico. Então, não subestime nem português nem redação. A gente sabe que hoje em dia a concorrência é muito grande para o número de vagas, a gente tem uma vaga para psicólogo, então as provas de português têm sido provas bastante rebuscadas. A gente tem aquela ideia de que é a nossa língua mãe, a gente trabalha com isso, a gente escreve, a gente faz artigos, mas para concurso são questões muito pontuais e a gente tem aí já para vocês no nosso módulo toda uma parte embasada de um professor nosso excelente de português para poder ajudar e focar esse estudo para concurso. Então é fundamental que vocês atinjam uma nota máxima ou perto disso, tanto em português quanto em redação. Então redação a gente já colocou aqui no slide anterior, a forma como ela é trazida, né, como ela deve ser feita, como está no edital, né, argumentativa, dissertativa. Se você não lembra bem, dá uma olhada o que é um texto argumentativo, como é que ele é composto, para você também poder garantir uma excelente nota na sua redação. E no caso da específica, a gente vai ter aí essa questão de que ele tem o peso 2, mas então justamente por isso não é para vocês subestimarem de forma alguma português e redação. Terceira orientação e dica, né? A banca examinadora, como a gente viu, ela é própria, ela não é uma banca examinadora de concursos outros que a gente possa ter aí uma gama bastante variável para poder estudar a forma como as questões aparecem. Então, o que vocês têm em relação a isso? As provas anteriores, que a gente também já disponibilizou lá no nosso site, no módulo do preparatório para esse concurso. Então você tem 4 provas anteriores e é justamente o estudo dessas provas que vão estar mostrando para vocês como é o tipo de questão dessa banca. Ela não tem aquela forma de cobrança como a gente tem da CESP, de tirar ponto e colocar ponto, não. São questões múltipla escolha com 4 opções, onde você acerta ou erra, mas sem perder ponto nenhum. Então é importante que vocês foquem no estudo das provas anteriores, que já estão todas disponibilizadas. E aí, nesse quesito em provas, uma coisa aí que a gente tem que apontar, né? A gente está vendo que é um concurso relativamente recente, é o 5º ano, né? A 5ª prova que a gente vai ter agora, né? Para o acesso do ano de 2019. Então a gente vai poder aqui trabalhar um pouco com vocês e analisar essas provas anteriores, para a gente estar percebendo, né, que aposta a gente vai estar fazendo para essa prova atual que vocês vão estar se candidatando. Então a gente teve aí uma especificidade. Em 2015 e 2016, as referências bibliográficas e aquilo que foi cobrado dessas referências nas provas foi muito próximo. Então foram referências comuns com cobranças comuns. A gente teve provas muito semelhantes, né? Os assuntos que foram mais pinçados aí foi psicopatologia, psicodiagnóstico, as terapias, principalmente cognitiva comportamental e gestalt terapias, o código de ética, as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que estão apontadas no edital. Já em 2017, o que a gente percebeu? Uma mudança bastante significativa da bibliografia. Em que sentido? Foram acrescentados 2 assuntos, né, que são até bastante vastos, que é a psicologia da educação e a psicologia do trabalho. Então foram acrescidos, então se mantiveram todos os assuntos anteriores e ainda foram acrescidos esses 2 assuntos do trabalho e da educação. E em 2018, o que a gente percebeu? Existiu aí uma combinação. A gente até imaginou que a 2018 fosse ser muito próximo da 2017, mas não. O conteúdo das provas, eles foram altamente mesclados. Teve uma combinação de questões de 2015, 2016 e 2017. Então a gente percebe que teve uma abertura maior, né? A gente teve questões mais diferenciadas em termos de psicopatologia, psicodiagnóstico, trabalho, educação, ética, as resoluções.
Então, o que a gente tem hoje, né, no nosso edital para 2019? Pela primeira vez, a gente não tem um referencial bibliográfico, né? Então, sempre que um concurso tem referencial bibliográfico, né, e como tudo, a gente tem um lado positivo e um lado negativo. Positivo porque a gente consegue amarrar melhor o nosso estudo, já que a referência bibliográfica está dada. Mas, por outro lado, são questões que também estão muito ali correlacionadas diretamente com o texto, indicando o autor, que não dá muito para você conseguir, muitas vezes, ter uma resolução da questão se você, de fato, não tiver estudado aquele autor com aquela obra. Então, nesse nosso edital, a gente não tem referencial bibliográfico, mas o conteúdo programático que aparece no edital, ele é idêntico ao conteúdo programático do ano anterior, de 2018. Então, qual é a nossa aposta em relação a esse preparatório para esse concurso? A gente entende que vai haver aí uma manutenção dessa cobrança de conteúdo anterior, até porque foi um conteúdo que combinou todas as questões dos concursos anteriores realizados até agora. A única questão que a gente percebe que ficou um pouco no ar é a questão dos textos de psicanálise, os textos técnicos de Freud. Então, até na nossa proposta atual, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um box à parte a esse preparatório em relação ao Freud. Por quê? Porque textos técnicos são inúmeros. Como não existe uma referência bibliográfica e como as duas últimas provas não tiveram cobrança específica do Freud, a gente vai estar disponibilizando para vocês um módulo à parte, até para que cada um possa avaliar, né, a real necessidade, interesse de ter, né, esses textos técnicos para estudo. Obviamente, são textos que caem em outros concursos e que, além disso, são muito importantes, porque são com pessoas que trabalham especificamente na área e estão focadas nos textos de Freud para estudo para concurso. Então, não são aulas de psicanálise, são aulas dos textos técnicos de Freud visando concurso público. Então, acho que é um módulo aí bastante interessante, mas que eu estou deixando claro aqui, ele vai ficar disponibilizado à parte, num box à parte, específico de psicanálise e textos de Freud. Então, no nosso preparatório, a gente então vai ter todas as aulas aí que estão colocadas de português e a maior parte do conteúdo programático, né? Se quiserem dar uma olhada, já está disponibilizado. A gente só vai incluir algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Então a gente já tem todo esse embasamento de psicopatologia, de psicodiagnóstico, de psicologia do trabalho, psicologia da educação, textos ligados à Gestalt e a comportamental, análise de estresse, luto, enfim, todo o conteúdo que está ali referendado no edital, a gente está conseguindo abarcar e oferecer para vocês esse estudo. Agora, é importantíssimo, né? A gente sabe que candidato, né, que está estudando para concurso, ele tem que fazer apostas individuais também. O que isso significa? Né, o conteúdo é vasto, é amplo, a gente tem um tempo aí até considerável, a prova é em maio. Agora, é importante que cada um reflita a partir do percurso próprio, né, de estudos anteriores, a partir do tempo que ele tem disponível, o que ele vai focar mais ou menos. Agora, sem dúvida que é um diferencial você ter reunido, né, no conteúdo aí, de preparatório, textos com material bibliográfico, vocês podem baixar em PDF, aula com professores que são especializados naquela aula, né, naquele assunto, então dão para vocês ferramentas, né, de pensar de forma mais objetiva, porque a gente não pode perder esse enfoque, né? Não é um estudo de conteúdo para a gente aumentar o nosso conhecimento, não, só, né? Óbvio que a gente consegue isso, mas o objetivo principal é a análise do material para concurso público, como é que aquilo costuma cair nas questões de concurso. Então, todo o nosso material vai ter esse enfoque, esse objetivo. E aí é fundamental que vocês possam avaliar aonde vocês vão dar mais tempo, menos tempo. Outra coisa importante, 4 horas vai ser a duração da prova, 4 horas e 20. Então é importante que vocês possam, sempre que possível, final de semana, conseguir manter uma carga horária de estudo semelhante a essa carga horária da prova, até para ver como é que vocês vão estar
funcionando, né? Até em termos comportamentais, de saúde, físico, como é que fica, atenção como é que fica. Então é um treino também, vocês poderem aproveitar, né, que já tem essa dica, que já tem essa indicação, né, da duração da prova, para vocês fazerem o estudo também com essa durabilidade. E fundamental, gente, não deixam de trabalhar 1, 2, 3, 4 vezes as questões anteriores. É importante para vocês irem se habituando com o linguajar, com o conteúdo, com a forma que aquilo é cobrado na prova. E para além disso, que a gente sabe, o controle emocional vai ser importantíssimo na execução das provas, no preparatório, né? A gente tem que estar organizado, disciplinado, se isso é um objetivo, se isso é um foco, apesar de ser um cargo temporário, são 8 anos com uma excelente remuneração. Eu acho que, assim, precisa de fato de um empenho no estudo. Então, com o preparatório do estudo dirigido, vocês já vão ter muita coisa, assim, o passo inicial já foi dado por nós, já está lá todo o material, né, compilado com aulas, com slides, com apostilas. Então, é organização, foco e controle emocional para poder lidar, né, com os estresses, com aquilo que sai do programa, mas retoma. A gente também tem profissionais que fazem orientações de estudo aqui no estudo dirigido. Então, aproveite, é um concurso que está aí, as inscrições ainda podem ser feitas e que você que já está inscrito já pode começar a estudar, o curso está pronto. Nós estamos aqui à disposição. Então eu agradeço a atenção, Luciana Lamarca. Quando for possível, que precisarem, a gente tem um canal de e-mail aberto para qualquer dúvidas. Então aproveitem, apostem nessa oportunidade, organize-se e bons estudos.